Bora, Edmar, gravando. Opa! Olá, minha gente, Edmar mais uma vez aqui. Hoje eu trago um vídeo para vocês que é um assunto assim que as pessoas têm pedido. O assunto é aquela gordura, aquela oleosidade que fica no reservatório de grão de café e naturalmente também isso vai para o moedor, né? Então vai formando uma espécie de uma porra, uma substância meio pegajosa, meio oleosa. E aí isso daí com o tempo vai impregnando no moedor e vai danificando sim, né? Porque vai forçando cada vez mais o motor do moedor. Então, além de exigir mais da estrutura mecânica da máquina, também altera muito e muito o sabor do café. Né? Lembrando que o café expresso é água e grão, mas também tem que se atentar aí a algumas questões de qualidade. Bom, nessa situação aqui, por exemplo, eu separei aqui para vocês o nosso café aqui na verde, né? O café ainda sem beneficiar e o café já torrado, né? Uma coisa muito interessante sobre o café, olha só, quando o café está pronto para torra, né? Aqui, por exemplo, é um café Catiguá de 86 pontos, né? Aqui ele não está torrado ainda. Aqui ele já está com uma torra médio, né? Uma torra médio ali, mais ou menos uns 10, 12% acima do médio, né? Porque o Catiguá ele permite isso. Então, fica um café mais encorpado, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Aqui, olha que interessante, o café quando verde, aqui ele já está pronto, né, para torra, como eu falei, então ele está todo já selecionado. Aqui ele já está na peneira, né? Na peneira quer dizer que ele está todos os grãos do mesmo tamanho, né? Passou literalmente na peneira, então os pequenos ficaram para trás e ele já está selecionado. Pode ver que não tem grão manchado de amarelo, marrom, né? Ele está todo regular, né? Então isso daqui é feito eletronicamente no equipamento a laser que separa individualmente grão por grão, é bem bacana. Então, o café ele é fosco, né? Tem esse verde aqui meio oliva. E aqui o café ele já está torrado. Um ponto interessante que essa torra, esse café, ele simplesmente saiu daqui, ele passou por uma experiência de calor, né, por um procedimento lá, por um processo industrial, e aí ele ficou assim, né, torrado. Só que ele está com a torra ajustada, ele está perfeito a torra aqui. Então o café tá bonito e tal. Então ele não, ele tá fosco. Olha que interessante, é esse ponto que eu queria chegar. Então, Edmar, eu não entendo muito de café. Eu também não entendo, mas como é que eu faço para saber? Bom, uma característica muito interessante do café de qualidade, além naturalmente, vou colocar aqui, ó, também além da peneira, você vê que os grãos ficam todos do mesmo tamanho, né? A torra regular, né? Ela não tem um grão mais queimado e outro mais claro, e aí você tem então essa regularidade. Agora, como é que eu sei que o café ele não tá, vamos dizer assim, batizado? Vamos chamar dessa forma, tá? E eu vou explicar o que é. Ele tá fosco. Ele era fosco, ele torrou e continua fosco. Existem dois fenômenos aí que acontecem, né, com a ação humana durante o processo, que é o seguinte: o café ele fica muito brilhante, ele fica bonito, é lindo de ver, ele é todo brilhante, parece que ele está envernizado, não está fosco como esse. E aí, por que ele fica assim com esse aspecto que ele foi envernizado? Bom, basicamente tem duas formas de fazer isso. Algumas torrefações, alguns produtores de café, né, não o produtor que plantou necessariamente, ou o cara, a empresa que está beneficiando o café. Então, o que ela faz? Existe uma técnica muito antiga que não é muito bacana fazer isso, mas o que eles fazem? Eles colocam açúcar junto com a torra, né? Então, quando o café tá virando ali naquele cilindro grande, naquele tambor, eles colocam açúcar e aí esse açúcar, claro, ele vai ajudar um pouco o café ficar artificialmente, né? Vamos dizer assim, adocicado. Isso não é bom, né? Porque você perde ali as características originais do café, mas eles fazem isso principalmente para o café ficar meio invernizado, com uma aparência melhor, caramelizado. Só que esse açúcar, né, que não deixa de ser uma gordura também, esse açúcar que fica em volta ali, esse melado que fica em volta do café, ele vai causar aqueles problemas que a gente estava falando inicialmente, que eu vou falar um pouco mais. A outra situação é uma situação assim pior, porque o que eles fazem? Eles pegam o café para ele ficar porque é um café que não tem um grão que não tem muita qualidade, então eles puxam um pouco a torra, né? Dá uma puxada a mais na torra, deixa lá passar um pouco da torra média, né? Então o café, o que ele faz? Aí o grão do café aqui, que é fosco, né?
ele vai ser exposto a tanto calor que aí ele começa a liberar um óleo, né, uma substância oleosa que ele tem no meio do grão, e aí ele vai para a superfície. Então você consegue fazer isso com uma torra mais forte. Só que o problema é que o café fica com a qualidade horrível para expresso, né? Fica marrento, né? Você perde todas as características, mas visualmente ele fica até mais bonito, fica meio envernizado. Então é uma torra excessiva que sai, que tira essa gordura, esse óleo do meio do grão e vai para a superfície, né? Dele, ele fica tipo invernizado, e também a prática de fazer a torra com açúcar. Agora, tanto uma quanto a outra, ela libera uma espécie de uma borra, né? Vai formando uma espécie de uma borra. As nossas máquinas, os reservatórios são fumê, né? Em acrílico, fumê, então nem apareceria. Aqui no caso nós não temos nenhum para mostrar porque nós usamos um café de qualidade, mas a característica é isso, o tanque, né, o reservatório da máquina começa a ficar todo marcado, todo meio amarelado, meio marrom, meio caramelo, e é literalmente uma gordura mesmo, né? O correto é desmontar o tanque, tirar, para quem pode fazer isso, tem condição de fazer, se não encaminha para uma assistência, eles vão desmontar e fazer uma lavagem ali com água morna e detergente. Finalmente, então, o moinho, né, o moedor. Então, isso é uma tragédia para o moedor, né? Eu vou dar um exemplo bem bacana para vocês entenderem como é que fica o moedor. Um exemplo assim que talvez todo mundo já tenha feito em casa. Por exemplo, você bate ali no seu liquidificador um suco, coloca ali uma fruta, uma mamão, um pedacinho de melão, né, um pouco de água, um leite, bate e toma o suco, correto? Então você vira o jarro do liquidificador e toma o suco, beleza? Tá. E quando eu sei que meus filhos fazem muito isso lá em casa, para fazer bolo, para fazer as coisinhas deles lá, as meninas, eles colocam ali as oleaginosas no liquidificador, amendoim, nozes, castanha, né? Coloca tudo ali para bater, para virar uma farofa, né? Para poder preparar ali a tortinha, as coisinhas fitness deles. Então, é bacana, é um bom exemplo, porque quando você bate, ele vai triturar, vai fazer tudo pó. Mas ele não é um pó soltinho, né? Um pó, ele fica meio, você vira o copo do liquidificador, uma parte cai, a outra parte fica meio emparaçocado, vamos dizer assim, fica todo engruvinhado ali no fundo, de forma que você tem que tirar com auxílio de uma colher, entendeu? Por quê? Porque quando você bateu ali aqueles grãos oleaginosos, o que acontece? Ele vai liberar aquele óleo, né, do amendoim, das castanhas, das nozes, e aí ele vai ficar aquela coisa grudenta ali dentro, né? Esfarelenta, mas grudenta ao mesmo tempo. Então aquilo é mais ou menos isso aí que acontece no moedor do café. Vai ficando essa gordura, aí o moedor vai moendo o grão para soltar o pó, para fazer a infusão do café, e aí vai misturando aquele pó seco com um pouquinho da gordura e vai ficando emprastado, vai ficando uma substância emprastada. Isso é terrível, isso vai exigir mais esforço mecânico ali daquele sistema, daquela unidade de moagem, né, forçando naturalmente mais o moedor, e por isso que a gente não trabalha com lâminas, né, do moedor de cerâmica, porque isso danifica muito. Então a gente prefere trabalhar aqui, escolheu trabalhar com aço inox, que é muito mais resistente nessa situação. Mas é uma situação para tomar cuidado, porque recentemente chegou uma máquina para nós na assistência e estava com essa situação, né? O tanque, o reservatório todo engordurado e lá dentro o moedor precisou ser retirado e lavado. Sorte que não chegou a danificar, foi só a manutenção preventiva, não houve custo. A gente fez aqui o reparo e devolveu a máquina para o cliente. Mas fica aí a observação para vocês na escolha de um bom grão de café para a máquina de expresso, um grão de qualidade, que tenha notas, né, que tenha certificação, que tenha um critério, né, de qualidade para você também não só tomar um bom café, mas também não danificar o seu equipamento. Lembrando que não é aquele cafezinho que você comprou na estrada, foi viajar, visitou um parente lá no sítio, e aí trouxe lá o café da roça, tá tudo bem com esse café, não tem nenhum problema. É que o fato dele ser um café em grão, não necessariamente ele é um café para máquina de expresso. Ele é um café que vai ser muito bacana para você fazer passado, né? Moer ele e fazer um café passado, vai ficar muito bom. Porque o café que não tem seleção, que não tem peneira principalmente, né? Que não sofreu um processo de seleção, não tô nem falando de nota, de classificação aromática,
mas de classificação mecânica mesmo, né? É que normalmente esses lugares mais assim, produção mais artesanal, mais modesta, eles não têm tecnologia, não tem equipamento para fazer seleção. E aí vem pedra, vem galho, né? Vem aqueles grãos mais duros que queimou ali na torra. Então isso daí tudo danifica a sua máquina, entendeu? Então esse é o problema. Então separa esse café então para fazer ele moidinho, fazer um café passado e prefira café selecionado, um café de qualidade, um gourmet, um prêmio, né? Um café especial de grãos para você poder também tirar o melhor que a sua máquina de café expresso pode oferecer, tá bom? Eu espero aqui ter sido útil para vocês, ter sido bastante claro aí na explicação com relação a essa questão que o pessoal tem perguntado muito. Lembrando a você também que a Easy Coffee possui uma assistência técnica especializada, onde nós oferecemos não só assistência técnica para máquinas, para equipamentos Easy Coffee na garantia, mas também nós oferecemos uma assistência técnica permanente, que é onde você pode trazer a sua máquina em qualquer momento da vida da sua máquina para fazer uma manutenção preventiva, né? Uma limpeza, uma manutenção. O cliente traz ou envia a máquina aqui para a nossa assistência, nós pedimos alguns dias e fazemos aí esse reparo, e aí a máquina volta para o cliente inteira. É uma assistência técnica preventiva, tá bom? É gratuita e só a Easy Coffee tem esse serviço. E vamos nos encontrar aqui então no próximo vídeo.